Olá, graça e paz, povo de Deus. Estamos mais uma vez aqui pregando a palavra de Deus. Vamos hoje então abrir nossa Bíblia lá no livro de Gênesis, Gênesis 39, né? Gênesis 39, do versículo 6 ao 9. Vamos ler, né? Do versículo 6 ao 9. Vamos falar de José, né? Eu quero fazer uma oração de fortalecimento espiritual, para Deus nos fortalecer, né? Para nós vencermos as nossas batalhas espirituais, né? Porque muitas vezes achamos que os problemas são só na esfera natural, mas não, tem coisas que começam no espiritual e refletem no natural. Amém? Então, oração para fortalecimento espiritual, e nós vamos meditar na palavra que está em Gênesis 39, 6, do versículo 6 ao versículo 9. Enquanto isso, nós vamos louvar ao Senhor. Vou deixar pra trás a velha vida que eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, com todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar, nos braços do Senhor vou me entregar. Hoje sou feliz, porque eu vou deixar pra trás a velha vida que eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, todo meu amor me entregar. Uma nova vida vai começar, nos braços do Senhor vou me entregar. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Vamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Vamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Me entreguei a Cristo, nosso Salvador. Uma nova vida vai começar. Me entreguei a Cristo, nosso Salvador. Me entreguei a Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, consagramos esta live a Ti, Senhor, para Te adorar, bendizer e exaltar o Teu nome. Fortalece cada um dos Teus filhos, Senhor, para vencer as guerras espirituais, para vencer tudo aquilo que vem contra nós. Derruba todo mal, derruba toda cilada, tudo aquilo que é maligno. Em nome de Jesus, não resista ao poder de Deus e caia por terra todo o mal. Pai, protege, guarda, livra os teus filhos de tudo aquilo que é maligno e que eles possam receber a vitória em nome de Jesus. Amém e amém.
Vamos então lá no livro de Gênesis, Gênesis 39, do versículo 6 ao 9, diz assim: Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: Venha deitar-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: Meu senhor, não se preocupe com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos seus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Aqui nós vemos, amados, a história de José, né? Vocês sabem quem é o José? Sabem, né? Nós já estudamos alguma coisa aqui sobre José. José era aquele que lá no início do capítulo 37, José teve um sonho, né? José sonhou que os feixes, né? Os feixes dos irmãos se curvavam diante dele e que o sol e a lua também se curvavam diante dele. José, além de ser um sonhador, ele tinha o dom para interpretar sonhos. E por causa deste dom, seus irmãos não gostavam muito de José, porque José era o filho, né, amado do pai, o filho preferido do pai. E José vigiava os irmãos e contava sempre tudo que os irmãos estavam fazendo para o pai. Então os irmãos de José tinham José como um dedo duro, como aquele que era o sonhador, né? E que além de tudo passaram a odiar José depois que José contou o sonho. E José tinha 16 anos, né? Quando esse sonho, ele teve esses sonhos, uma revelação, uma profecia de Deus para a vida dele. E José, na sua inocência, na sua alegria, né, de ter recebido essa revelação de Deus, essa profecia de Deus, ele conta para os irmãos. E ao contar para os irmãos odiaram ele ainda mais, né, porque invejaram, tiveram ciúmes. Então, eles acabaram vendendo José para a caravana dos ismaelitas. E José vai parar agora nesta casa, na casa de Potifar, onde Potifar vê que José era um homem que tinha o favor de Deus, um homem onde tudo que ele fazia dava certo, prosperava. Então, Potifar agora coloca José para administrar os seus bens. E nós vemos que a palavra de Deus, né, diz que ele deixou tudo aos cuidados de José, tudo o que ele tinha, e ele não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Só que o texto diz que José era atraente, de boa aparência, que José era um homem atraente, de boa aparência. E depois de algum tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidá-lo para que ele se deitasse com ela. Mas ele se recusou, ele disse, né, que o seu senhor não se preocupava com nada e que tudo deixou aos cuidados dele. E que ele não iria traí-lo por causa, né, por causa disso, justamente porque o seu patrão honrou, né, honrou ele, e ele não queria cometer algo tão perverso de se deitar com a mulher de Potifar. Só que ela não aceita, né, e ele não quis pecar contra Deus, e ela não aceita isso, e ela passa dia após dia a investir, a dizer, né, venha, deite-se comigo. E um certo dia ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e ela se agarrou nele, né, ela se agarrou dele e diz, venha se deitar comigo. Só que José sai correndo da casa e esquece o manto. E aí então ocorre mais uma injustiça, né, na vida de José. Se lá com os irmãos nós já achamos terrível os irmãos quererem matar, sentirem ciúmes, invejar, venderem, traírem José, aqui acontece mais uma injustiça na vida de José.
esta mulher, ela começou a gritar, né? Já estava com a capa de José nas mãos, ela começou a gritar, né? Lá no versículo 15 vai dizer: quando ouvi gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Então, ela conservou o manto de José contigo, com ela, né? Até que José chegasse à casa. Então, quando o senhor dela chegar, lá no versículo 19 ela disse: quando o senhor ouviu que a sua mulher lhe disse, né, que o seu escravo a tratou, ficou indignado, mandou buscar José e lançou-o na prisão, que eram postos os prisioneiros do rei. Então José vai aí parar na prisão por causa de uma mentira, né? Porque a mulher cobiçou, queria deitar-se com ele, ele não aceitou, ele não quis ir contra Deus, não quis pecar, e ela manda José para a prisão, né? E lá os carcereiros, né, se agradaram de José. Se nós continuarmos lendo ali no versículo 22, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Então o carcereiro não se preocupava com nada. E por quê, amados? Porque José, ele tinha uma promessa, foi Deus que deu o sonho, Deus que revelou a profecia de que ele se tornaria governador do Egito. Mas nós vemos que José passa por um processo onde a rejeição, onde ele foi traído, onde o inimigo usou pessoa para se opor, para se levantar, ele foi cobiçado e ele teve que resistir a todas essas injustiças. Nós não vemos José chorando, nós não vemos José murmurando, nós não vemos José reclamando em momento algum. Muito pelo contrário, aonde José chegava, a presença de Deus era com ele, Deus honrava ele, Deus fazia com que as pessoas vissem, né, o dom que ele tinha e até mesmo o favor que Deus tinha com ele, para com ele, e colocava ele num lugar privilegiado. Só que às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida. Deus, ele deixa o mal se opor, o mal se levantar contra nós. Porque se Deus deixasse José ficar na casa de Potifar, administrando tudo bonitinho ali, José daqui a pouco ia estar conformado com aquilo ali. José daqui a pouco ia estar na zona de conforto dele. Então Deus permitiu, o inimigo levantou e Deus permitiu para que José fosse impulsionado a ir adiante, a ir para o seu destino profético. Então, nesta tarde eu quero orar por fortalecimento espiritual. E por que orar por fortalecimento espiritual? Porque todo aquele que tem um dom de Deus, que tem um propósito, que Deus tem uma promessa, e José, a gente se pergunta por que José sofreu tanto, mas José tinha uma promessa. Porque todo o escolhido de Deus, todo aquele que tem uma promessa de Deus, não quer dizer que ele vai ter um vidão. Não quer dizer que ele vai ter uma vida boa, não quer dizer que não vai ser invejado, não quer dizer que não vai ser difamado, caluniado, né? Ele vai sofrer oposições. E isso é visível na vida de José. Os irmãos se levantaram, resolveram ser a oposição. A mulher de Potifar resolveu se levantar, resolveu ser a oposição, resolveu mentir, falar aquilo que não era verdade. Mas José, ele permaneceu caminhando e ele foi agora para a prisão. Assim como ele fez na casa de Potifar, ele estava fazendo na prisão. Então tudo que ele pegava para fazer, ele fazia com excelência, né? E lá na prisão ele encontra padeiro, copeiro, lá ele coopera, né? Fala dos sonhos, interpreta o sonho do padeiro, do copeiro, e tudo como ele fala aconteceu. E aí ele imagina, agora vão me ajudar, vão falar de mim para o faraó. Mas não, ninguém fala dele. Só que acontece que Deus cria situações na história de José para levar José para o seu destino, para levar José a ser o governador, assim como ele havia falado. E, né? E nós pensamos que José talvez pensasse que era o fim, mas José fica lá na cadeia, trabalhando, fazendo tudo perfeitamente, até que Deus cria, né, dá sonho para Faraó, incomoda Faraó, inquieta Faraó, e não há ninguém naquele lugar que possa interpretar os sonhos, e nós sabemos que acabam falando de José. O Faraó vai até José, José interpreta os sonhos por causa do dom dele, por causa da inteligência, por causa das estratégias, o favor de Deus. José é promovido a ser, né, ali governador do Egito.
E quando José já está numa posição favorecida como governador, José, infelizmente ou felizmente, né? Felizmente nessa história, José, ele se encontra com os irmãos. Então, um momento ali de Deus tratar as feridas, de Deus fazer com que José libere o perdão e que também ele seja, né, tratado na sua dor. A gente pensa assim, mas José não reclamou em nenhum momento, não murmurou, então ele foi traído, não sentiu dor, ele foi invejado, não sofreu, ele foi, né, sofreu oposição, sofreu injustiça e não sofreu nada. Gente, uma coisa na vida que a gente precisa aprender a guardar é o nosso coração. Porque tudo que vem na nossa mente, né, dor, rejeição, sofrimento, as mentiras que o diabo inventa a nosso respeito, a calúnia, a difamação, tudo aquilo que falam a respeito de nós, de alguma forma vai nos tocar, vai doer em nós. Mas nós temos que decidir crer naquilo que Deus falou que vai fazer na nossa vida ou crer naquilo que estão falando a nosso respeito. Então, às vezes nós olhamos para as injustiças, olhamos para as traições, para as rejeições e ficamos nos sentindo vítimas da situação. Mas José, ele não foi vítima de nenhuma dessas coisas que aconteceu com ele. Ele diz, eu sou escolhido de Deus, eu tenho uma promessa na minha vida e aquilo que Deus falou vai se cumprir. O que Deus me prometeu, ele vai cumprir. Ele não vai deixar de cumprir, porque ele não é homem. E José focou na promessa. Por isso que ele não se paralisou, por isso que ele não ficou se sentindo vítima, né? Por quê? Porque aí vem a depressão, aí vem a tristeza, aí vem o conformismo, e é por isso que o diabo se levanta tanto contra os ungidos, contra os escolhidos de Deus, contra aqueles que têm um propósito, uma promessa. E Deus tem um propósito com cada um de nós. Deus tem. E muitos de nós, muitas vezes, ficamos paralisados no nosso propósito por causa da investida das trevas. Mas José não parou, José continuou fazendo o que ele sabia fazer e ainda com mais excelência e com mais favor de Deus. Então o que eu quero com essa história? Que se o favor de Deus está sobre a sua vida, o dom de Deus está sobre a sua vida, vai ter oposição, vai ter injustiça, porque o diabo vai fazer de tudo para parar você. Pessoas vão cobiçar o que você tem, até mesmo cobiçar você, e você vai ter que muitas vezes rejeitar a proposta, rejeitar pecar, porque você precisa e você quer alcançar a promessa de Deus para a sua vida. Então, amados, que nós possamos, né, não nos deixar levar por ataques, por palavras que são declaradas no mundo espiritual para nos paralisar. Que nós venhamos a guardar o nosso coração e que nós venhamos tomar cuidado, né, amados, com toda a revelação que Deus nos dá. José, às vezes a gente pensa, José teve esse problema porque ele falou a revelação, mas isso tinha que acontecer. Deus usou cada situação para impulsionar ele, para ele chegar no seu destino profético. Então, Deus deixa o inimigo fazer, mas o inimigo ele não tem poder para matar, para roubar e para destruir, porque ele vai ao longo da nossa história nos perseguir, e essa é uma perseguição espiritual. Ele vai nos perseguir para que aquilo que Deus falou não aconteça na nossa vida, para que a gente fique paralisado pelo medo, pela tristeza, pela angústia, pela dor, né, pela injustiça, porque falaram mal, porque fizeram, porque aconteceram. O diabo vai usar dessas armas, né, para nos parar. Então, a gente tem que tomar cuidado realmente com a revelação que Deus nos dá, para que às vezes a gente não entregue, não fortaleça o inimigo, para que ele não tenha armas para lutar contra nós, né? Então, se você tem promessa de Deus, cuidado, né? Segunda coisa, tome cuidado, né? Porque todo aquele que tem promessa, daqueles que Deus tem um propósito, vai passar por oposição, vai passar por traição, ciúmes, inveja. Eu não sei de que forma Deus vai te capacitar, de que maneira você vai passar pelo processo, mas fato é que José teve que passar pelo processo, e no processo teve tudo isso: inveja, ciúme, traição, mentira. Essas são as armas do diabo. Mas ele ameaça matar, roubar e destruir, mas ele não tem poder para isso. Então, ele vai ameaçar para que você pare. E nós vemos que José não parou. José não se entregou aos seus próprios dramas, dores, sofrimentos, oposições, mentira. Ele não se entregou.
Ele permaneceu caminhando, permaneceu usando o dom que Deus deu para ele. Então permaneça, independente do que acontecer, permaneça usando o dom. E Deus falou comigo nessa noite. Eu vou falar que foi sonho, sim. Sonhei e eu declarava esse versículo, está lá no livro de Números 29:3. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então, amados, pela história de José, Deus prometeu para ele e Deus cumpriu. O diabo fez a parte de matar, de roubar, de destruir, sim. Mas o diabo não tem poder para fazer a promessa não se cumprir na sua vida. Deus, ele tem poder. Ele fala e ele faz e ele cumpre. Ele não desiste de você. Ele não, como diz a palavra aqui, ó, ele não se arrepende daquilo que ele promete, daquilo que ele fala, né? E não deixa de agir. Então, poder de Deus. Deus é poderoso. E eu quero citar também Efésios. O livro de Efésios, o que diz o livro de Efésios? Porque eu quero orar por fortalecimento espiritual. O livro de Efésios diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Vamos orar então? Então resista às armadilhas, resista às ciladas, resista a tudo que o diabo está se opondo à tua promessa, ao propósito que Deus tem com você. Vamos orar então? Vamos orar. Amado Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, o revestimento, o fortalecimento espiritual. Fortalece cada um deles nesse dia de hoje, Pai, para lutar contra todo o mal que age contra as vidas deles, Pai. Caia por terra em nome de Jesus Cristo. Paralisa, Senhor, toda a força do mal. Paralisa a inveja em nome de Jesus. Paralisa os ciúmes em nome de Jesus Cristo. Toda a injustiça, todo o mal. Quebra toda a oposição. Quebra todo o mal agora em nome de Jesus, porque há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. Pai, ajuda a prosperar, abre as portas que foram fechadas, quebra as amarras espirituais, pois o nosso Redentor, ele vive por nós, ele já se levantou. Deus, muda o rumo da história, cai por terra todo o mal, tudo aquilo que nós precisamos alcançar, que nós conseguimos resistir, que nós não levemos para o nosso coração toda a investida do mal, que nós não venhamos a desistir, desanimar, entristecer e deixar que o diabo quer nos deixar mornos, frios, caídos, prostrados, mas nós lutaremos, porque a tua palavra diz que lutarão contra nós, mas não prevalecerão, porque o Senhor é conosco, o Senhor é conosco para nos ajudar, para nos fortalecer, e aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Então receba de Deus fortalecimento, receba o poder de Deus, receba a favor de Deus e permaneça caminhando firme, porque Deus é contigo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, os demônios não prevalecerão, lutarão, mas não conseguirão prevalecer. Ore, jejue, busque o poder de Deus, revista-se de toda a armadura de Deus para vencer as trevas, em nome de Jesus. Receba a força, receba a vida, receba poder do alto em nome de Jesus Cristo, e todo mal, toda oposição, toda resistência espiritual, toda mentira, toda calúnia, fofoca, difamação, em nome de Jesus Cristo, Deus vai desfazer, Deus vai deixar envergonhados e confundidos todo o mal que luta contra a sua vida. Seja fortalecido, seja renovado pelo poder de Deus. Espírito Santo, derrama renovação, renova as forças daqueles que confiam no seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém, amado? Não sei o que tem se levantado contra você, contra a sua vida, mas Deus mandou eu te dizer: foca em Cristo, olha para o alto, foca naquele que é autor da sua fé, e não foque na batalha, não foque naquilo que estão fazendo e falando. Amém? Que você sabe quem você é em Deus. Confie em Deus,
que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que ele fala, ele promete e ele cumpre. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus, nós voltamos amanhã.